Bom dia, nono ano. Vamos estudar filosofia. Peguem aí o livro de filosofia de vocês. Nós vamos para o capítulo 10, ok? O capítulo 10, vocês lembram que o capítulo 8 e 9 era junto, certo? E no capítulo 8 e 9 falava de Sócrates e seu aluno Platão. E agora nós vamos falar de Aristóteles, certo? Aristóteles foi aluno de Platão. Então, é uma sequência aí da história desses três filósofos importantíssimos para a nossa história. E tem uma frase aqui, bem no começo do capítulo 10 de vocês, que está aqui na página, deixa eu ver que página que é, página 34. Uma frase de Aristóteles. Olha só, a felicidade é a maior, a mais nobre e a mais agradável coisa do mundo. Frase de Aristóteles, vocês concordam? O que vocês acham? Realmente, eu acho que a felicidade com certeza é a maior, a felicidade com certeza é a mais nobre e a coisa mais agradável do mundo, né? Desde que essa felicidade não prejudique ninguém, então eu acho que ela é uma coisa boa. Felicidade é uma coisa assim que a gente tem quando a gente conquista certas coisas na nossa vida, que a gente tanto deseja, né? E são coisas importantes pra gente, então isso traz felicidade pra gente. Tá bom? Uma frase bem verdadeira de Aristóteles, concordo totalmente, desde que essa felicidade alcançada que para cada um de nós não tenha ferido ninguém no percurso, né? Aqui fala um pouco da biografia de Aristóteles. Ele nasceu em 384 a.C., na antiga cidade de Estagira, situada na fronteira da Macedônia, tá? Olha só, durante cerca de 20 anos ele foi aluno de Platão. Que coisa, 20 anos como aluno de Platão, hein? Na academia, tendo posteriormente ele se afastou de Platão porque ele divergiu de Platão em alguns temas, né? Filosóficos, né? Tinha algumas diferenças entre eles. Então, depois de 20 anos sendo aluno de Platão, ele resolveu abrir a sua própria escola e a sua escola chamava Liceu, tá? O Liceu era o nome da escola de Sócrates. Sócrates não, gente, de Aristóteles, tá? Então, vocês entenderam a ideia, né? Ele foi 20 anos aluno de Platão. Como ele tinha alguns pensamentos diferentes, ele resolveu abrir a sua própria escola, que se chamou, né, Liceu. E ele ele se distanciou realmente de Platão justamente por causa disso, porque Platão, ele tinha um método dialético, dialógico, né? Então ele tinha esse método de Platão, tanto que os escritos de Platão, muitos deles estão em formas de diálogo, certo? E Aristóteles mudou isso. Nossa, tô com Sócrates na cabeça. E nisso diferenciava, né? O Aristóteles. E olha só. Então, assim, a diferença é que Aristóteles tinha um método diferente de Platão. Enquanto o método de Platão era dialético, dialógico, o método de Aristóteles era sistemático, tá? Mas como assim sistemático? O livro de vocês traz uma explicação bem boa sobre essa questão do sistemático, que era o método de Aristóteles, tá? Por sistemático entende-se o caráter organizador, catalisador e explicativo por meio do qual Aristóteles, tá, expõe seus trabalhos filosóficos. Então, Aristóteles saiu desse nível de diálogo, de dialético de Platão, e ele achava que a filosofia precisava ter um campo mais sistemático, e ele estava certo, tá? Então, esse método sistemático entende-se como de caráter, né? É um caráter organizador, catalisador e explicativo, né? Por meio do qual Aristóteles começou a usar, tá? Quando catalisador é quando você, olha só, o que ele diz aqui? Organizador, catalogador. Sabe quando você faz vários fichários, catálogos disso, catálogo daquilo? Então ele tinha esse sistema, esse método sistemático, era muito organizado, ele era muito disciplinado, né? Tudo tinha que estar bem certinho, tudo tinha que estar bem registrado, né? Era como se fosse um catálogo, você faz catálogo de tudo que você tem. Então, mais ou menos assim, né? E ele fazia dos seus argumentos, tá?
E Aristóteles, ele procurou classificar os argumentos dessa maneira aqui, usado nos debates. Então, quando ele ia para um debate, quando ele ia para uma aula, ele elaborava, ele catalogava quais os argumentos que ele ia usar. Então, assim, ele procurou classificar os argumentos, né, usados no debate em aqueles que eram válidos para se chegar ao conhecimento verdadeiro e aqueles argumentos que eram inválidos, tá? Que afastavam do conhecimento verdadeiro. Então ele catalogava os argumentos que eram válidos para se chegar a um verdadeiro conhecimento e aqueles, como ele fala aqui, argumentos que eram inválidos, argumentos que não iam chegar a nenhum conhecimento verdadeiro. Então ele catalogava, né? Bem organizador ele. E esse estudo fez de Aristóteles o fundador da lógica. Então Aristóteles é considerado o fundador da lógica, ciência da argumentação e do pensamento racional. Quando a gente fala em lógica, lógica já leva a gente a um pensamento assim, alguma coisa bem racional, uma coisa assim, bem disciplinada da mente, né? Então, tem tudo a ver com esse método sistemático de Aristóteles. E, segundo ele, olha só que interessante isso aqui que está no livro de vocês aqui, ó. Segundo Aristóteles, são 4 as causas que englobam tudo aquilo que você pode saber sobre alguma coisa. Então, para você chegar sobre o conhecimento de qualquer coisa, você tem que passar por 4 passos, tá? Então, mais ou menos isso aí. Então, são 4 causas, tá? Que englobam tudo aquilo que você quer conhecer, ok? Sobre alguma coisa, sobre um objeto, sobre um conhecimento, né? Então, são essas 4 causas, né? Que eu falaria 4 passos para você chegar ao conhecimento de qualquer coisa. Ele colocou a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Então, são esses 4 passos do método de Aristóteles para se chegar a saber o conhecimento verdadeiro sobre qualquer coisa, tá? Causa material. O que é isso, a causa material? Né? Antes de tudo, ele estudava a causa material. É a matéria do qual aquilo é feito, né? Então, aqui no livro está trazendo exemplo de um tijolo. O tijolo é feito do quê? Do barro. Então, Aristóteles analisava o barro. Vamos dar um exemplo. A causa material daquilo é um barro, certo? Então, ele estudava. Tá aqui. Matéria do qual tudo que existe é feito. Ok? Então, ele ia estudar, tipo assim, vamos pensar num objeto. O espelho. Qual que é a matéria do espelho? Né? Provavelmente ele ia chegar estudar os elementos minerais para se produzir um espelho, né? Então, os elementos minerais, aqui o barro, como o exemplo da matéria para se fazer o tijolo. E para se fazer um espelho, eu sei que leva areia e leva outros minerais para se chegar no espelho. Então, primeiro ele queria saber do que era feito aquilo, qual que era o material de origem daquela coisa, né? Aí ele passava para uma causa formal, ele elaborava tudo isso, né? A causa formal, a forma, determina o que uma coisa é. A causa formal já é o objeto, tipo assim, o tijolo. Então, já sabia que aquilo ali era o tijolo. Tipo assim, você vê um espelho pronto. Nossa, eu sei que aquilo é um espelho. Então, essa causa formal, tá? Que é a forma. Depois que ele estudava a causa material, né? A matéria que fazia alguma coisa que era o formal. Tijolo, o espelho e várias outras coisas que a gente tem aí no mundo de objetos, né? Até conhecimento. Aí passava para a causa eficiente. Aí ele ficava analisando. O que é a causa eficiente? São os instrumentos usados para a modelagem dos tijolos. São sua causa eficiente. Então, que instrumento se usa para fazer o tijolo? Que instrumento se usa para fazer um espelho? Que instrumento se usa para fazer um armário de madeira? Né? Um sofá de madeira, uma mesa de madeira, as cadeiras de madeira, entende? Que instrumentos? Isso é a causa eficiente. Então, Aristóteles ele ia a fundo, detalhe por detalhe, tá? Por isso que falo que o método dele era bem sistemático. E a causa final, fim ou objetivo para que as coisas tendam, ou seja, né? O tijolo ia servir para quê? Para construir alguma coisa, certo? Mas aqui também fala assim, e quem fez o tijolo? O oleiro, né, que faz o tijolo.
A causa final é que ele deseja o quê? Ganhar o dinheiro. Então a causa final para o oleiro que faz o tijolo é o dinheiro. Mas a causa final do tijolo é a construir alguma coisa, né? Vai ser construída alguma coisa com os tijolos. Então, assim, Aristóteles ele passava por esses 4 passos para chegar a um conhecimento verdadeiro, como ele fala aqui, sobre alguma coisa. Pode ser um objeto do conhecimento, né? Ele, de repente, ele queria estudar a questão, vamos colocar assim, do universo, né? Ele queria estudar as estrelas. Então, ele usava causa material, né? Do que é feita as estrelas, ele começava a imaginar, porque estrela não tem como pegar, né? Então, assim, os filósofos gostavam muito de estudar astronomia. E Aristóteles, ele ia a fundo, ele estudava tudo sistematicamente, né? Tudo sistematicamente, usando esses 4 passos que ele chama de 4 causas, tá? Que é a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. É tipo assim, né? Eu quero pensar assim, nossa, a pessoa falou de uma receita para mim e eu preciso entender essa receita, mas será que é assim mesmo? Aí o que eu vou? Qual é o material que eu vou usar para fazer uma receita que eu quero investigar, que eu quero saber o que é? Aí eu vou na causa formal, né? A forma determina uma coisa, então eu vejo a receita, nossa, eu tô vendo o formato, né? Tipo assim, desse pudim super diferente. Então, você tá na causa formal, causa eficiente. Qual é o material que eu vou usar para usar esse pudim? Vocês entenderam? Aí quando eu chego na causa final daquele pudim que eu fiz, qual é a causa final do pudim? É eu deliciar, eu comer esse pudim, né? As pessoas que estão comigo comer esse pudim. Vocês entenderam mais ou menos como que ele era muito sistemático, muito disciplinado, era cheio de catálogos, né? Então ele estudava o passo a passo. Eu dei exemplo de pudim, eu dei o exemplo do tijolo, tá? Para vocês aqui. Eu dei o exemplo do espelho, que o espelho é a causa, seria a causa material, a matéria-prima do espelho, a causa formal é o espelho já formado, que aí você já sabe, né, o que é olhando. A causa eficiente são os instrumentos usados para fazer esse espelho. A causa final é quem faz o espelho, é lógico que ele vende para ganhar dinheiro, mas os espelhos têm uma causa, que a pessoa se olhar, para ela poder se arrumar, né? O espelho serve hoje para a gente estar ali se arrumando, penteando, né? Vendo como é que a gente tá de roupa, analisando alguma coisa, assim, algum defeitinho, entendeu? Então, mais ou menos isso, que seria a causa final, tá bom? Então, vocês precisam dar uma lida aí, tá? Para vocês entenderem esse conteúdo aí de Aristóteles, tá bom? Olha só, ele também fala uma coisa interessante aqui. Para Aristóteles, o conhecimento da realidade que nos cerca só é possível por meio de estudo dos casos individuais singulares, pois as coisas particulares não são simplesmente o reflexo das ideias, que existem em outro plano, como defendia Platão. Então, para ele, todo o conhecimento da realidade mesmo, tinha que fazer por meio de estudos de casos individuais singulares, particulares. Então, tinha que sair da situação do particular, ele ia lá, investigava, né, para depois chegar a um consenso geral, ok? Então, leio até esse parágrafo aqui na página de vocês, na página 34, que diz, presta atenção, gente, para Aristóteles o conhecimento da realidade, qualquer realidade, só é possível por meio de estudos de casos individuais. Se eu estou querendo um conhecimento, conhecer alguma realidade, algum assunto, eu vou ali no meu particular, eu vou investigar, eu vou procurar, vocês entenderam? Para mim saber se realmente aquilo é verdade, né? Para mim saber até onde aquele conhecimento que eu quero saber, realmente aquilo é real, né? Então, por meio de estudo dos casos individuais, singulares, né? Pois as coisas particulares não são simplesmente o reflexo das ideias, ok? Não são, que é ao contrário do que pensava Platão, tá? Então, tudo para ele partia de coisa muito detalhada, de coisa muito sistemática, de passo a passo,
tá? Então, esse era o método de Aristóteles, tá bom? Na próxima videoaula, a gente vai terminar esse assunto de Aristóteles, tá bom? Por enquanto, nós vamos até aqui. Tchau para vocês, nono ano, até mais!